Bem-vindos à edição desta semana do Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Universitária, onde todas as semanas recebemos aqui na rádio os agentes e os nomes que fazem também a cidade para nos partilharem connosco durante 50 minutos algumas questões atuais e de cotidiano que dizem respeito à cidade, ao país e não só. Época de Natal, nesta época que vivemos, nesta altura, e nada melhor do que recebermos no Campus Verbal o arcebispo primaz de Braga, Dom Jorge Ortiga. Não é muito, aliás, não é preciso dizer muito sobre ele, é uma figura que está no meio de nós, é uma figura conhecida também da própria sociedade. Antes de dizer que este Campus Verbal será conduzido por mim, José Reis, também pelo jornalista Nuno Cerqueira, no apoio técnico estará João Campos, na vertente audiovisual, já que esta entrevista terá também esta componente visual, poderá ser vista também neste domingo através dos vários motores da Rádio Universitária e da UEM, nomeadamente através da UEM-TV. Dom Jorge Ortiga, muito obrigado por nos ter recebido aqui. Muito bom dia, é um prazer. E uma saudação a todos os ouvintes da Rádio Universitária, né? Em todos os momentos e particularmente nesta ocasião, nesta circunstância da proximidade ou do ambiente, melhor dito, natalício, né? E agradeço-lhe ter-nos recebido aqui na sua casa também para falar um pouco deste momento e não só. Começava mesmo precisamente pela sua mensagem de Natal, que foi veiculada nesta semana, e é uma mensagem de Natal que se alicerça em vários pilares. Um deles, falar do consumismo que está entre nós, e é uma questão que não podemos fugir a ela. Sairmos à rua, vemos o consumismo massificado. Fala também que a crise não deve ser um ponto final, mas sim um ponto de início, nomeadamente um ponto de partida para comerciantes, industriais e a população em geral. Considera mesmo que esta questão do consumismo é uma questão que se tem vindo a falar todos os anos, mas parece que não se consegue remediar esta questão. Ora, é um problema, sem dúvida nenhuma, que caracteriza a sociedade, ou porventura uma certa mentalidade que se foi impondo, né? Que para ser feliz é necessário ter, e tendo, consumindo, né? Quando a felicidade reside mais no ser do que naquilo que se tem. Evidentemente que é necessário ter, e é por isso que esta quadra de Natal também é um convite, ou deve ser um convite, para que todos tenham aquilo que é indispensável, aquilo que é necessário, né? Por outro lado, reconhecer que em algumas ocasiões, mesmo quem tem pouco, até pode ter demais, não é? Não gosto, nunca gostei da palavra austeridade, e neste momento da crise custa-me um pouco usar esta expressão austeridade, não é? Mas gosto essencialmente da palavra sobriedade, não é? Ser sóbrio no sentido de se contentar com aquilo que é absolutamente necessário, trabalhando para ter aquilo que é absolutamente necessário, não é? E depois, a partir dessa mesma sobriedade, chegar também à partilha, no sentido de olhar para o lado e reconhecer que há outros que terão menos e que não terão aquilo que é necessário para uma vida digna, não é? Mas não sente, por exemplo, que todos os anos o alerta é sempre o mesmo, mas todos os anos caímos no mesmo erro? É natural, com certeza, pois a sociedade moderna está alicerçada em diversos ismos, e o consumismo, sem dúvida nenhuma, que é um deles, não é? E o interessante é verificar que todos nós, pensando um pouco, reconhecemos que efetivamente há muita coisa que é desnecessária, mas caímos um pouco neste uso e abuso das coisas materiais. E é por isso que o Natal poderia ser um apelo para nos centralizarmos, ao fim e ao cabo, naquilo que é o essencial. E para mim o essencial da vida humana é a relação com os outros, não é? Não a dimensão a que eu chamo cristã, outros poderão dar-lhe outro nome, mas o grande problema da sociedade odierna é um problema de relação, de relacionamento com as pessoas, no sentido de sermos capazes de olhar para os outros não como inimigos, como adversários, não pura e simplesmente como então, amigos, mas como companheiros de jornada, como se costuma dizer, não é? Homens e mulheres que connosco vão percorrendo uma existência que deveria ser marcada por uma igualdade na diferença, que ela existirá sempre, não é? Mas uma igualdade que significa também a tal necessidade de ter aquilo que é indispensável. Por isso, creio que nunca nos devemos
descansar, não só de falar, digamos, do consumismo, mas sobretudo termos atitudes muito concretas de verificar que é possível. Sobretudo, talvez ter menos para poder pensar nos outros. Fez uma referência à mensagem do Natal e eu parti de uma história que, ao fim e ao cabo, é conhecida, não é? E que é, talvez, elucidativa, não é? Daquilo que pode ser este momento de crise, não é? Falava num industrial de calçado que manda um seu delegado para um país no sentido de encontrar, digamos, compradores. Uma linguagem muito atual e até para o nosso ambiente no qual nós nos encontramos, não é? A resposta desse comprador foi a desilusão na medida em que chega a um país e verifica que andavam todos descalços, não é? E então ele estava desanimado, com um certo desalento, mas o industrial responde: não te preocupes, e antes pelo contrário, essa é a nossa oportunidade, é uma oportunidade para criarmos um grande mercado, não é? Mas esse país que fala dos pés descalçados poderá ser Portugal, porque também faz referência que, não sei se também esse sentimento que tem absorvido das visitas que tem feito aqui no distrito, nomeadamente os pés descalços do desemprego, os pés descalços da fome, poderemos ser esse país do pés descalços? É essa consciência que eu quis também, efetivamente, deixar ficar, não é? Porque pode parecer que, efetivamente, não somos um país de pés descalços, e graças a Deus que não o somos, não é? Mas que existem situações, e naturalmente que esta expressão pés descalços é sempre simbólica, é sempre um símbolo, é sempre um exemplo, é sempre uma interpelação, e quer queiramos, quer não, no nosso distrito, na nossa região, há pessoas, não é, que poderemos reconhecê-las nesta situação de não ter precisamente condições para a tal vida digna de que há momentos eu falava, não é? De ordem material, de ordem de solidão. Há muita gente, um número crescente de pessoas a estarem dominadas pela experiência da solidão, da pobreza envergonhada, que a mim me preocupa de uma maneira, digamos, ainda maior, não é? Do que a outra pobreza, aquela pobreza de alguém que bate à porta e que sabe que vai encontrar, não é? Alguma coisa, porque alguém terá um coração para dar, com tantas instituições que existem. Mas há pessoas que não saem de casa porque já não têm aquela roupa que sempre tiveram, aquela capacidade de se apresentar publicamente como antigamente acontecia, não é? Que por dificuldades variadíssimas não têm aquele estatuto que tiveram são pessoas, digamos assim, na imagem, a necessitar também, digamos, deste carinho, desta ternura, de que o Natal também passe pela vida delas, não é? Portanto, é um aspecto que eu quis, efetivamente, sublinhar. Por outro lado, foi referido, e é importante para todos, então é importante para os industriais, para os comerciantes, mas também para cada um de nós, na sua própria vida, não é? A vida, num momento de crise, a palavra crise, como todos sabem, tem um duplo sentido, pode ser o cair no fundo do poço, mas pode ser também a oportunidade de começar a subir, digamos, a sair desse poço, não é? E eu creio que nós já deveríamos todos, não é, ver esta situação de crise neste significado, segundo significado, que aqui os chineses dão uma importância muito grande, não é? De começar a subir do tal poço em que nos encontramos, um poço que nos parece todo muito escuro ao nosso redor, não é? Mas começar a sair, e devia ser uma oportunidade precisamente para isso. Importa lutar, importa confiar, importa reconhecer que a vida tem sempre duas faces, é como as moedas, não é? E então, conjugar bem esta realidade, não cruzar os braços, não cair no desânimo, no desencanto, como por vezes também se vê por aí muita gente. Perder o emprego, fica-se quase à espera que o emprego caia do céu, não é? Tenho uma certa habilitação para trabalhar numa determinada área, proporciona-me trabalho noutra área, não é minha área, já não quero trabalhar. É a altura de nos esquecermos de certas exigências naturais e normais, né, para recomeçarmos a trabalhar com outra alegria, descobrindo caminhos novos, porque quer queiramos, quer não, tenho dito muitíssimas vezes, o que está hoje em questão é um paradigma novo de uma sociedade, né? O resto são consequências, né? E continuamos a analisar a sociedade à luz de um pensamento, chamemos liberal, neoliberal, como quisermos, né? Mas se não partir de dentro
de cada um para a tal relação com os outros, não é? De trabalho, de iniciativa, de boa vontade, não conseguiremos ultrapassar esta situação de crise na qual nos encontramos. Não é? Mas o Nuno já leu aqui atrás na pergunta que lhe fez várias visitas que o Dom Jorge Ortiga fez a várias instituições, tendo em conta este clima de austeridade, é uma palavra e um sentimento que não gosta, já o disse. Qual é que é o papel, nomeadamente na Igreja, neste momento, para dar resposta a este tipo de problemas? São problemas crescentes, a pobreza é cada vez maior, a crise também é cada vez maior, e como é que a Igreja se posiciona nesta altura no Distrito para responder a estas questões? Eu creio que a Igreja, com as suas limitações, está efetivamente procurando dar a resposta mais adequada, não é? E falo de duas maneiras. Há uma que eu gosto de sublinhar e que é mais invisível e que não entra nas estatísticas, nem passa pelas rádios ou pelos jornais, não é? É que a Igreja é portadora essencialmente de uma mensagem, de uma palavra, não é? Uma mensagem que convida as pessoas a que essa mensagem deixe de ser uma teoria para ser prática. Não é? E quando a Igreja ensina, desde as crianças aos jovens, aos adultos, não é? Que é necessário estar atento ao próximo, ao vizinho, não é? E procurar fazer ao vizinho aquilo que se faria ao próprio Cristo. Não é? Isto está a acontecer hoje nas nossas comunidades paroquiais. Não é? Há uma maior sensibilidade, não é? Há uma maior atenção às necessidades do vizinho e procura-se ajudar de uma maneira ou de outra, sem muita gente se aperceber e nunca do modo institucional, não é? Eu penso que esta é uma resposta muito concreta e que tem que ser reconhecida também, tem que ser sublinhada e que para nós a Igreja é um desafio a que façamos do cristianismo não uma ideologia, uma ideia muito bonita, mas façamos sobretudo uma vida de 24 horas por dia na nossa relação com os outros e na ajuda, não é? É um trabalho que está a ser feito e que tem que ser intensificado. Por outro lado, temos estado atentos através das nossas instituições e se fosse aqui a referir, pois eu creio que efetivamente muitos reconhecem o trabalho que a Igreja faz. Ainda hoje estive num encontro de Natal do Projeto Homem. O Projeto Homem, não sei se os ouvintes conhecem, mas talvez conheçam, é um projeto que nasceu para tratamento da toxicodependência, não é? Hoje já não está só no trabalho, digamos, da dependência da droga, já se alargou ao álcool, não é? E em idade, talvez algum universitário, mas esteja a ouvir e sabe muitíssimo bem que houve uma altura em que efetivamente o alcoolismo, mais como o álcool, em medida regrada, com certeza toda a gente reconhece a sua normalidade, não é? Mas quando se envereda por atitudes que marcam uma dependência, isso condiciona a vida humana das pessoas, não é? Assim como também o Projeto Homem está enveredando já por um outro caminho, que é a questão da ludodependência, esta dependência do jogo, pensar que a felicidade que depende ou pode depender de um totoloto disto ou daquilo, e se exagera, lá está, nas despesas, à espera de encontrar, e depois aquilo que era indispensável para outra coisa, portanto, fica mesmo como que um vício, não é? Portanto, é uma área, e o projeto, nós temos a Cáritas, destes dias, ontem tive a oportunidade, são 100 refeições que são servidas todos os dias, não é? E cerca de 25 casais, famílias, que levam a refeição para casa, dentro daquela lógica que há momentos eu falava, não é? Casais com alguma dificuldade, casais e filhos, não é? E que todos os dias passam, digamos, pela Cáritas para levar para casa pelo menos uma refeição. Temos as conferências vicentinas que vão de porta em porta nas paróquias e veem o que é que faz falta e procuram efetivamente responder. Temos as misericórdias com um trabalho, e temos em todos os concelhos e arciprestados, não é? Com variadíssimas valências, mas para além das valências também com muitas cantinas sociais, numa articulação também com a segurança social, tudo isso, mas a partir de um voluntariado. Eu falo muito de todos estes movimentos, estas associações,
partem, digamos, do voluntariado. Temos os centros sociais paroquiais também, que são focos de acolhimento de pessoas com determinadas carências, seja no mundo da saúde, seja no mundo da idade, seja no mundo de apoio à família por causa das crianças, não é? Portanto, é um conjunto, digamos, de iniciativas que mostram uma vida de interesse e de compromisso da Igreja no mundo social, testemunhando aquilo que é algo que deve ser mais conhecido, inclusive por nós, os católicos, que é a chamada doutrina social da Igreja, não é? Que é alicerçada em diversos pilares, como é o pilar da igualdade, como é o pilar da dignidade, como é o pilar do destino universal de todos os bens. São um conjunto de doutrinas, não é? Que nem sempre conseguimos dar vida, mas que era importante que elas passassem para a vida. Não? Essa componente muito real que descreveu agora, de contacto direto com quem está a sofrer, chamemos-lhe assim, sente que é a componente prática que o Estado não tem? Direi que sim, e é um trabalho, digamos assim, que deve ser, digamos, reconhecido pela Igreja, não é? Ou melhor, deve ser reconhecido à Igreja por aquilo que ela faz, não é? E eu posso dizê-lo por experiência. Eu às segundas-feiras tenho um dia para, sem agenda marcada, receber quem quiser. Tenho um telefone que não tem problema nenhum em que as pessoas o tenham, não é? E por isso vou ouvindo, como é que é dizer, muita ansiedade e muito problema, não é? Muito desabafo. Dentro daquilo que realmente eu falava, sobretudo da tal pobreza envergonhada. São lá pessoas que tinham a sua vida mais ou menos estruturada e organizada, pensando que poderiam receber de 2 ou 3 casas que possuem uma renda mensal que seria o suficiente, não é? Hoje reconhecem que têm que pagar mais em termos de impostos por essas 2 ou 3 casas, não é? Reconhecem que as rendas, digamos, não foram atualizadas e não estou agora aqui a falar desse problema, é outra coisa, mas o que é certo é que a pessoa que pensava que tinha estruturado a sua vida para uma velhice, não é? Mais ou menos tranquila, fica-se lá com 500, 600 euros por mês, não é? E com todas as dificuldades inerentes, com todos os gastos, com todos os encargos. Não é? Isto é apenas uma situação, não é? Em termos de doenças, há pessoas que logo nos primeiros alarmes de certas doenças graves vêm confidenciar connosco, confidenciar ou confessar, se quisermos mesmo, não é? E é por isso que hoje um dos trabalhos mais importantes que a Igreja faz e que deve fazer muito mais por parte dos sacerdotes é o trabalho quer do sacramento da confissão, em termos de sigilo absoluto, não é? Quer de acolhimento, não é? Ter horas para acolher as pessoas, o que quer dizer ouvir, digamos, essas pessoas, porque também tenho que reconhecer que muitas vezes basta uma palavra, basta um conselho, não é? Basta apontar um caminho, uma sugestão, não é? Para que a pessoa ganhe novo alento, não é? E recomece a sua própria vida fazendo aquilo que pode e que não estava a fazer, porque estava a fechar nela mesma, não é? E eu creio que este é um trabalho muito importante e se os ouvintes que não estão a seguir quiserem fazer também esta experiência de ouvir com o coração os outros, os seus amigos, os seus vizinhos, poderão também trazer um pouco mais de alegria. Eu dizia, há momentos no tal programa de Natal do Projeto Homem, né? Dizia-lhe que era bom que esses jovens que lá estão voltassem a sorrir, voltassem a ter motivos para uma alegria, né? E que depende deles e de alguém que os acompanha, né? E esse alguém posso ser eu, como outro qualquer, não é? Que às vezes se põe de lado, se marginaliza, não é? O Papa atual fala muito das periferias, manda a Igreja ir para as periferias, não é? Mas as periferias podem estar efetivamente fora do âmbito normal das cidades, mas às vezes estão, não direi no nosso apartamento, às vezes é capaz de ser, mas no número da nossa rua, ali ao lado, alguém a que não há, digamos assim, a quem não se presta essa atenção, não é? Isto tem sido muito, ou seja, voltando ainda à questão do Estado, assim, acha que o Estado está-se a desresponsabilizar de certa forma, porque eu sei que tem sido crítico em relação a algumas medidas que o Estado tem tomado. Acha que o Estado aqui também tem um bocado de culpa nesta situação que está entregue ao país? Ora, o Estado, digamos, nesta situação, o nosso também está vivendo, e particularmente o Ministério da Solidariedade Social e do Emprego, não é?
vive o momento que todos vivem, com as restrições que têm. As instituições, refiro-me particularmente às instituições, não é? Que é por aí que passa o apoio do Estado e que para mim não chega, não é? Não podemos estar apenas numa atenção aos outros, aos mais necessitados, através das instituições, das respostas sociais que são dadas, não é? Não podemos ficar aí, temos que ir um pouco mais além, como dizia naturalmente atrás, não é? Mas, efetivamente, houve, digamos assim, um período em que essas instituições reconheciam que aquilo que a comparticipação que o Estado proporcionava não era suficiente. Já houve agora uma atualização e acontece que todas essas instituições, não é, são instituições que nasceram da iniciativa privada, ou quase todas, haverá uma ou outra, digamos, que tem origens diferentes. Falei nas Misericórdias, nos centros sociais e tantas outras entidades, nascem da generosidade das pessoas. E nascem de muito trabalho das próprias comunidades. Quem me está a ouvir saberá, porventura, reconhecer que há certas ocasiões em que os sacerdotes interpelam as pessoas e depois os voluntários são quase que um vulcão de ideias, não é? Para angariar fundos, para construir um centro, para poder, naturalmente, não só nesta altura, mas durante todo o ano, fazer com que haja sempre alguma coisa para poder, naturalmente, oferecer, não é? Portanto, sem dúvida nenhuma que o Estado poderá, porventura, digamos assim, realizar mais alguma coisa, mas pessoalmente estou convencido, nós temos uma necessidade do Estado Social, que naturalmente com respostas que pode, porventura, dar, mas não podemos prescindir da sociedade. A sociedade toda, também tem as suas responsabilidades, também tem que dar, naturalmente, o seu contributo, pagando, porventura, os seus impostos e, por isso mesmo, exigindo, e é bom que exija, e estava a dizer que às vezes critico, pois quando tenho algum momento para o fazer a partir dos dados que conheço, sou capaz de o fazer, mas faço num ambiente de uma homilia, mas também sou capaz de o fazer diretamente ao Ministro, quando me encontro com ele, abordando questões concretas, não é? E tenho que dizer que, graças a Deus, tenho encontrado um melhor acolhimento a essas, pelo menos em termos de acolhimento de ideias, depois talvez de possibilidade, talvez nem sempre é possível, não é? Portanto, neste momento, acho que da parte do Estado, por aquilo que diz respeito à solidariedade social, digamos, uma resposta que me parece já mais consentânea e adaptada às necessidades. Do parte do Ministério da Saúde, não dizendo que é um pouco mais complicado, e aqui quando falo da saúde estou a falar, por exemplo, nas unidades de cuidados continuados, que dependem sobretudo do Ministério da Saúde, que são necessários mais. Se há centros sociais hoje a mais, na minha maneira de ver, não é? E no futuro teremos talvez que nos arrepender daquilo que fizemos, não é? Porque neste país, não é, há algumas coisas que entram na moda de que esta freguesia tem, a outra depois também quer ter, e não somos capazes de verificar. Há uma estrutura que pode existir neste país, ou nesta freguesia, e naquele não existe, porque a proximidade, não é? Há tantas coisas. Posso ter piscinas, campo de futebol sintéticos e não sei o que mais. É uma questão de analisarmos como as coisas surgem assim, venham à moda, e depois... Mas até aí há falta de partilha, se calhar. Eu creio que sim, há falta de, como é que é de dizer, de ver as coisas em conjunto, não é? É um certo bairrismo, que deixa de ser um certo bairrismo. Olhamos somente para nós, em vez de olharmos para o mundo que nos circunda, e, portanto, reconhecer que uma freguesia tem necessidade de uma determinada estrutura, mas que pode, porventura, ajudar outra freguesia. E a outra tem outras que podem ajudar estas, não é? Com as deslocações hoje, com as facilidades que existem, não é? Depois temos estruturas, assim, como diz o povo, às moscas, não é? A ser usadas uma vez ou outra, com a degradação ainda muito mais rápida, quando deveríamos até, inclusive, ter a coragem de parar, de ver o que é necessário, onde é necessário, não é? E tentar estar atento a todos, e não apenas a alguns.
Porque aí também já sabemos, agora era para não dizer isto, mas estamos em Natal, temos que dizer tudo, não é? Também sabemos que depois já há favores, não é? Favores políticos, não é? Que encaminham para um lado e não encaminham para o outro, não é? Portanto, isso já passaram nas campanhas eleitorais, eu nas campanhas eleitorais não falo disto, nesta altura falo, mas todos nós sabemos que é assim, não é? E, portanto, acho que é preciso ter mais serenidade, mais calma e ponderar melhor as coisas, não é? Já que fala dessa questão, falou aqui de alguns equipamentos que foram criados e vão sendo criados ao longo dos tempos, nomeadamente, e já que falamos aqui localizado o distrito, falamos também da própria Câmara Municipal, que foi ela responsável também por essa diferença, muitas vezes, entre freguesias. Aquilo que aludíamos atrás, que o Estado não olha por igual para todos em Portugal, podemos também aplicar aqui à própria cidade e ao próprio distrito? Nomeadamente, olhamos esta Câmara Municipal, não olhou para todos de forma igual nos últimos tempos? Ora bem, eu acho, nesta altura, a Câmara dá-me a impressão que está numa atitude de alguém que quer dialogar, porque acho que é preciso que nos sentemos e que dialoguemos e que todos queiram ter tudo. Parece-me uma coisa muito normal, digamos, que depois seja possível que todos tenham tudo, isso já não é bem assim. E, portanto, é necessário, portanto, dialogar, conversar e ver efetivamente onde é que as coisas devem ser colocadas para melhor servir a todos, não é? E, portanto, não sei se no passado, digamos, este diálogo existia, talvez não, em alguns aspectos acho que não existia, digamos, esse diálogo, não é? Agora parece que o diálogo começa... esse diálogo porque a Igreja não quis ou porque a Câmara não se mostrou receptiva? Ora, eu não gosto muito de entrar nesse aspecto para aquilo que diz respeito à Igreja, mas da parte da Igreja houve sempre pedir, insistir, encontremos-nos, falemos, não é? Falar para dar consistência aos nossos pontos de vista ou para perder os nossos pontos de vista, não é? Dentro daquilo que eu dizia, não é? Pessoalmente não sou obcecado por nenhuma ideia, acho que antigamente dizia-se que da discussão nascia a luz, eu digo do diálogo, muitas vezes nasce a luz, não é? É uma questão depois de a querermos acolher, digamos assim. Então, dialogando, com certeza que aquilo que parece uma montanha, digamos, intransponível, depois começamos a ver, tudo se resolve com relativa facilidade e a contento de todos, digamos assim, não apenas de alguns, não é? No caso deste Executivo, acha que haverá essa abertura, já tem esses sinais, já existe um diálogo mais consistente? Por aquilo que eu disse há momentos, evidentemente que me parece que sim, e espero e faço votos, porque aquilo que realmente eu falava em termos de questões de proximidade, não é? Mesmo daquilo que é uma paróquia, que é uma comunidade cristã, a proximidade resolve muitos problemas e deve continuar a resolvê-los, na atenção de uns aos outros. Dizia que me parece que o grande problema da crise é uma questão relacional. Se vamos para uma cidade onde há uma rua com prédios com 5 ou 6 andares, são capazes das pessoas não se conhecer. Todos sabem que uma das características da sociedade odierna ou pós-moderna é o chamado anonimato, digamos. As pessoas veem-se, entram no mesmo elevador, mas são capazes quase de não dar um bom dia, de não saber o nome, de não saber o que é que faz. Isto pronto, começa por aí, digamos, começa pelas pessoas. O problema está de facto em cada um, não é? E depois então vai-se transpondo para outras realidades, não é? Portanto, eu acho que é imperioso, digamos, se olharmos para esta ligação entre a Igreja, se quisermos, e o Estado, falamos do Estado, ou então, digamos, a nível autárquico, seja Junta, seja Câmara, não é? Eu penso que é fundamental pôr em prática aquele princípio da doutrina social da Igreja, a que nós chamamos o princípio da subsidiariedade, não é? Isto é, ninguém é capaz de realizar tudo sozinho, não é? Portanto, há uma parte e depois há outra parte que só completando, só juntando estas duas partes é que se conseguirá naturalmente atingir. E aquilo que a sociedade pode fazer, a sociedade individual ou a sociedade organizando-se, não é preciso que seja o Estado, não é? Mas há outros momentos em que, efetivamente, o Estado tem que entrar a substituir aquilo que a própria sociedade não consegue fazer e tem que pensar nisso, não é? Portanto, há esta integração, não é? Que é, de facto, muito importante. Este princípio da subsidiariedade, não é? É muito, muito importante e que deveríamos olhar para ele, digamos assim, e pô-lo em prática, não é?
recentemente houve a benção das grávidas, não é? E já que estamos a falar aqui um bocado do que é possível fazer, do Estado, o que é possível fazer, recordo que também o Arcebispo não esteve presente nesta última benção das grávidas, mas deixou uma mensagem, sim. E lembro-me que, aliás, uns dias atrás, falou nos apoios à natividade, não é? O que é que quer referir-se quando diz que é preciso dar mais apoio à natividade? Olha, eu falei, por exemplo, no dia da Imaculada Conceição no Sameiro, digamos, a Imaculada Conceição, digamos, é o início da concepção de Jesus Cristo, portanto é nesse sentido, portanto desde nascer da vida, digamos assim, não é? E eu hoje, evidentemente, que sei aquilo que é a vida moderna e verifico, não concordo com ela, digamos, todo este adiar, digamos, o casamento, este viver em uniões de facto e tantas outras situações, não é? Mas também sei, digamos assim, que há casais, famílias que, por circunstâncias variadas, não têm aqueles apoios que deveriam ter para poder ter filhos, não é? Se é verdade que hoje temos, sei lá, muitas creches e muitos infantários, por exemplo, não é? Talvez tenhamos que reconhecer que ainda há muitos pais que ainda pagam muito, talvez demais, digamos assim, por essas creches, esses infantários, não é? E muitas vezes vai-se, por exemplo, pelos números nus e crus, aquilo que os pais ganham, digamos assim, mas às vezes os pais podem ter outros encargos, outras coisas. Portanto, há alguns conselhos aqui têm um certo apoio à maternidade, mas é um apoio de quem dá 500 euros, mas depois desaparece, não é? Quando deveria haver outra possibilidade para quem efetivamente necessita, acreditando nas pessoas, vigiando, porque acho que a função do Estado é precisamente vigiar. Há muito oportunismo em muitas coisas, não tínhamos ilusões, digamos assim. Há muita gente que se aproveita, não é? E, portanto, é neste aspecto que me parece que podia surgir uma legislação que facilitasse a vida aos pais, de tal modo que os próprios pais, não é, tivessem essa alegria de ter mais um filho. Eu conheço imensos casais que me dizem que gostava de ter mais um filho, mas não tenho possibilidades, quer pelas condições em que trabalho, quer há hoje os pais às vezes têm que se ausentar, depois outros que não estão presentes a semana. E é por isso também que hoje o papel dos avós começa a ser muito importante novamente, não é? E os avós voltam dentro daquilo que é possível, a ficar em casa e a não ir para residências, como alguns pensavam, para ter a sua autonomia, não é? Precisamente para tentar apoiar, não é? Está a perder a fé. Pelo menos repensar, eu acho que repensar a questão da natalidade e ver, porque naturalmente nós não temos as soluções, eu não as tenho todas, não é? Só que falando com as pessoas vamos vendo, não é? Ter um filho é já um encargo muito grande, porque depois as exigências sociais também que um filho traz também não são poucas, não é? E então aqui era importante, pelo menos, dialogar e ver o que é que poderia fazer. E acho que este problema deveria, digamos assim, vir para cima da mesa, ser pensado, ser refletido em comum, em conjunto, não é? Em termos de responsabilidade, quer do Estado, quer de outras entidades, não é? Nós nos últimos minutos estivemos aqui a falar muito de crise económica, mas a Igreja padece de outro tipo de crise já há muitos anos, que é a crise de vocações e a perda de fiéis. Como é que a Igreja se pode reposicionar para inverter este cenário? Olha, eu direi, digamos assim, que a questão da crise das vocações, portanto, a Igreja estruturou-se de uma determinada maneira, mas temos que dizer, eu digo isto sempre, a Igreja, na sua estrutura, não foi sempre assim, não é? Os meus estudos, não gosto de fazer referência àquilo que me especializei um pouco, mas os meus estudos de História, não é? A organização orgânica da Igreja, ao longo destes 20 séculos, foi diferente, não é? E pronto, nós hoje temos o Concílio Vaticano II, aconteceu o Concílio Vaticano II, não é? E o Concílio Vaticano II, um dos aspectos mais importantes é aquilo que nós podemos quase que dizer a revalorização dos leigos, não é? E há muita tarefa nas paróquias que antigamente eram realizadas exclusivamente pelos sacerdotes, que hoje podem e devem ser pelos leigos, não é? Para isto é importante que os sacerdotes se mentalizem,
deixando de fazer aquilo que não é necessário e que façam só e apenas aquilo que lhes compete, não é? Mas depois também dos leigos, que os leigos sejam capazes também de assumir, e graças a Deus que nós temos uma peleia de homens e de mulheres, não é, que oferecem o seu tempo e a sua vida para causas muito concretas. E é o que está naturalmente a acontecer e que vai naturalmente acontecer, não é? Agora, quando as pessoas, digamos assim, se apegam somente a hábitos e tradições, não é? Porque, evidentemente, que a Igreja antigamente dizia que, por exemplo, é preciso ouvir missa inteira ao domingo, não é? Mas aquilo que é a doutrina da Igreja e que foi sempre é que o domingo deve ser celebrado, não é? Agora, pode ser celebrado com a missa, como pode ser celebrado com aquilo que nós hoje dizemos, por uma celebração da palavra, ouvir a palavra de Deus, comungar e cantar e louvar a Deus. Isto pode ser feito por um leigo, homem ou mulher, desde que tenha a preparação, e nós estamos a trabalhar muito na formação dos leigos, não é? Portanto, este é um papel, digamos assim, e é dentro daquilo que me parece, naturalmente, a resposta a dar, não é? Em relação, digamos, ao verificar que as pessoas se ausentam um pouco da Igreja, não é? Eu penso que é verdade, em algum aspecto, não é? Mas a fé cristã, ela continua viva, não é? Se nós olharmos, por exemplo, para as peregrinações, nós encontramos mares de pessoas que participam, não é? E aquilo que há momentos eu dizia em relação, digamos, à vida odierna, não é? Talvez seja a explicação, digamos, em muitos casos e nas conversas que eu vou tendo com pessoas, não é, que se confessam católicas e que dizem que realmente não têm possibilidade de ir à missa ao domingo, não é? Se pensarmos um bocadinho e verificarmos aquela gente que trabalha hoje, que aqui há 20 ou 30 anos não trabalhava, não é? E trabalham ao domingo, não é? Às vezes até sábados da noite e por aí fora, não é? Haverá quem tenha possibilidade, sei lá, trabalhando ao domingo, estar livre ao sábado e ir à Eucaristia de sábado, mas há outras pessoas que não é? Pelo tipo de trabalho que têm, não é? Ou que estão fora, digamos. Quantos jovens hoje emigraram, não é? Ainda há dias me alertavam, e eu irei fazer uma pequena referência estes dias agora de Natal, é isso mesmo, não é? Que o nosso interior está a ficar novamente desertificado, já estava alguns, mas que se nota, digamos, nas nossas freguesias, e não há muitos quilómetros aqui de Braga, não é? Porque está a aparecer um outro fenómeno, digamos, as pessoas de 50 anos para cima, que dizem que até vivem bem, que não lhes falta nada, que já estiveram muito piores, naquele tempo em que não havia nem luz, nem água, nem... Hoje tem uma reforma, por mínima que seja, depois tem o seu quintalzinho, não sei o que mais, vivem bem, dizem-me, nós vivemos bem, não é? Mas aquela franja entre os 30 e os 50 começam a emigrar. Eu ainda há dias visitei uma corporação de bombeiros, não é? E perguntei qual era o principal problema, e a resposta foi, olha, este ano, em curso, ficámos sem 15 bombeiros, não é? Porquê? Pensando eu que seria, sei lá, olha, o temor, o medo de ser escoteiro por aquilo, de ser bombeiro por aquilo que aconteceu este verão. Não, emigraram. Então, e é uma perda de 15 efetivos que demorou tempo a preparar, agora temos que preparar outros. E é uma realidade que me parece à qual os políticos ainda não prestaram a devida atenção, não é? É uma nova vaga de imigração, não é? E é um sair de gente, aquela gente porventura mais válida, não é? E talvez sejamos naturalmente enganados mesmo no número da população que temos e, portanto, as nossas estatísticas, não sei se isto é desculpa, não é? O que estou a dizer, não é? Mas são sinais, digamos assim, este reconhecer que há pessoas que efetivamente não, pela situação da vida, não podem participar numa Eucaristia dominical, não é? E outros também porque não querem, ou outros que dizem que vão ocasionalmente. Há uma realidade também diferente. E também, por vezes, desculpa nossa, pela maneira como temos as nossas celebrações, às vezes como nos organizamos, podemos organizar as coisas de uma maneira um bocadinho diferente, não é? Mas a convicção que eu tenho, posso estar enganado, pode ser um certo sentimentalismo, mas dentro das pessoas ainda tem esta inquietação de Deus, e esta resposta a esta inquietação de Deus tem que ser dada por nós, e é por isso que a responsabilidade é nossa, ou pode ser nossa. Não sente que, por exemplo, nos últimos tempos houve também aqui uma campanha negra à volta da Igreja, nomeadamente, eu recordo ainda há poucas semanas, a condenação do vice-reitor do Seminário de Fundão por abusos sexuais. A pedofilia sempre foi aqui uma nuvem negra por cima da Igreja, ainda é. O Papa anterior a este aludia a isto, este Papa também já aludiu a esta questão. É uma nuvem negra para a Igreja?
Olha, eu desde que surgiu naturalmente o problema, se é que ele surgiu agora, digamos, é uma questão que vem desde os primórdios da humanidade, digamos assim, mas quando passou para a praça pública, não é? Eu disse publicamente também, e peço desculpa pela redundância, não é? E eu disse que um caso na Igreja já seria demais, não é? Mas que as coisas aconteçam, pois não estou a justificar, não é? Mas eu acho que não há nenhuma, digamos, instituição, não é, que tenha respondido a este problema como a Igreja, não é? E basta ver qual a resposta, a orientação, quer do Papa Bento XVI, quer do Papa Francisco, quer as orientações que nós temos para cumprir, para ser extremamente, eu direi, rigorosos também na compreensão. Às vezes pretende-se que se condene imediatamente alguma pessoa que até pode ser inocente. Não estou a dizer que eu seja, que até pode ser. Às vezes é preciso um período de tempo, não basta uma denúncia ou duas para imediatamente. Não, às vezes é preciso aquilatar um pouco da verdade, daquilo que estão naturalmente a dizer, não é? Portanto, acho que a mim apetece-me dizer que, assim, todas as outras instituições, as pessoas ligadas a crianças, particularmente, não é? Já não vou para o mundo familiar, usassem, digamos, o mesmo rigor que a Igreja neste momento está a usar, não é? Mas sendo que, por exemplo, e não estamos a falar apenas de uma campanha localizada, estamos a falar de uma campanha ainda muito recentemente, há alguns países, na Europa precisamente, vieram a público vários escândalos envolvendo padres e crianças, e isto ganha sempre uma dimensão mediática muito grande. Não, mas todos nós sabemos, digamos assim, todos nós sabemos que por parte dos padres ou por parte dos que se dizem cristãos, não é? Para mim a primeira virtude é a coerência, não é? E, portanto, isto de abusar, digamos, uma criança, não é? Eu acho que isto é intolerável, digamos assim, não é? Portanto, surge um caso, pois com certeza, não é? Se todos têm a responsabilidade, pessoas ligadas à Igreja têm uma responsabilidade maior, o ato em si é igual, mas a responsabilidade é maior. Mas isso todos nós o dizemos, não é? Agora, parece-me também que poderiam, não é? Há outros setores e outros âmbitos, não é? que também não me tranquilizam, antes pelo contrário, digamos assim, não é? É uma realidade que espero que passe, não em termos da publicidade que se dá, também, porque às vezes também se exagera na publicidade, na minha maneira de ver, publicidade através da comunicação social, não é? Se explora demasiado, não é? Mas que passa em termos de casos que deixe de acontecer, não é? Já que estamos a falar de publicidade negativa, há quem veja o Papa Francisco quase como uma publicidade positiva para a Igreja. Ele tem sido um homem, pelo menos, que tem caído nas graças de todo o mundo, não é? Creio que conviveu com o Papa Francisco. Para si, quem é que é este Papa Francisco? Ora bem, o conviver com o Papa Francisco eu tive a oportunidade de participar na chamada Assembleia das Conferências Episcopais da América Latina, da CELAM, na Aparecida, né? E por acaso, fazia parte do mesmo grupo de reflexão, digamos assim. Portanto, é certo que foi pouco tempo, na medida em que depois houve eleições para a redação do documento final, e ele foi eleito já naquela altura, e, portanto, deixou de fazer parte. Mas, no encontro que ainda tinha há pouco tempo com ele recordava-se perfeitamente de termos trabalhado num grupo mais restrito, né? Este Papa Francisco, pois, pessoalmente eu digo que a Igreja tem normalmente aqueles papas que a hora exige, não é? Surge um Papa João XXIII, para vós é capaz de já ser um pouco antiquado, não é? Mas que ninguém esperava, e vem com a ideia do Concílio Vaticano II, e pronto, e apanha de surpresa a própria Igreja, não é? Vem o Paulo VI, que acalma toda aquela agitação que o próprio Concílio, aquelas ondas todas que o Concílio veio trazer e veio fora, não é? Depois surge-nos um João Paulo II, que é o homem de contacto com as diversas realidades de viagens, um homem comunicador por natureza e expansivo e tudo isso, não é? Vai ao encontro, não é?
Este agora vem de outro mundo, porque vem de um outro mundo. Quem conhece, digamos, a América Latina, nós, nomeadamente, digamos, o Brasil, verificamos que é um mundo diferente, não é? Que com uma cultura que pode ter ainda um timbre ou português ou espanhol, mas é totalmente diferente da nossa maneira de ser e de pensar, não é? E, portanto, isto faz com que o Papa Francisco pegue no Evangelho, que é sempre o mesmo, não é? E lhe dê esta atualidade, sobretudo em termos de proximidade. Aquilo que eu mais nele admiro é, de facto, a proximidade com as pessoas, não é? Dizem-me que nas audiências, eu diria que é quase um problema para a segurança, na medida em que, no final, aquele contacto do Papa com as pessoas que estavam nas audiências gerais da quarta-feira, que sempre existiu, não é? Sempre existiu, não é? Mas era saudar as pessoas que estavam na coxia central. Agora, pois, vai por aqui, vai por acolá, desce, vai ao encontro deste. Este sentido de proximidade, talvez está alerta de que a Igreja terá que estar em contacto mais direto com as populações e tudo isso. Portanto, este sentido de proximidade, eu acho que é, sem dúvida nenhuma, algo que a Igreja terá que ao fim e ao cabo, redescobrir. Talvez nos tenhamos fechado demasiado, não é? Por aquilo que me diz... Saltou o Bento XVI, não sei se era... Saltou o Bento XVI, está bem, faz bem lembrar. Isto é sinal da velhice, Não, mas o Bento XVI, lá está, surge depois de um João Paulo II, não é? Esse contacto com as diversas... Bem, o Bento XVI também com a sua capacidade, digamos, de intelectual, por o que o foi, não é? E talvez com menos gente, mas reconhecem todos, não é? Que houve, por parte da Igreja, uma proximidade à ciência, digamos assim, à cultura, digamos assim, a feia, por o que houve pessoas que o entendiam e que talvez eu e muita gente na sua linguagem não tivéssemos capacidade para seguir o seu raciocínio, mas outros alheios, e aí são muitos os casos e muitos testemunhos que existem, e é importante também, não é? E agora então esta proximidade, eu acho que isto para mim é naturalmente o fundamental, e a linguagem que usa, que é também dizer que a própria Igreja, tendo o Evangelho na mão, sendo-me fiel ao Evangelho, mas o Evangelho tem mesmo maneiras de se expressar, porque muitas vezes a nossa mensagem é uma mensagem, nós dizemos, entre nós, que passa por cima das cabeças das pessoas, não é? Porque as pessoas já andam a pensar numa determinada coisa e nós estamos ainda noutro comprimento de onda totalmente diferente, não é? E este Papa vê-se que aterra e que está, e com determinadas expressões, não é? Pois incomodam quem quiser ouvir, não é? E naturalmente também nos incomoda a nós, me incomoda a mim e por aí fora, não é? Nós entramos nos minutos finais desta entrevista, aqui ainda alguns pontos que vamos destacar, nomeadamente em termos locais. Falamos do papel da universidade e falamos também nós nos últimos tempos temos vindo a falar, aliás foi criado um fundo especial para estudantes carenciados. A pastoral universitária, de que forma que pode apoiar também este tipo de carência? É um tema, digamos assim, que me é particularmente caro e é, digamos, uma deficiência que a Igreja em Braga tem, que eu direi que não é por culpa nossa, mas por culpa das burocracias, digamos assim, não é? A Igreja Católica em Braga já podia ter um espaço relativamente perto da Universidade do Minho, não é? Um espaço para acolher quem quisesse, em termos de convívio, em termos de diálogo, não é? Numa perspectiva da fé ou não, por e simplesmente no âmbito, da cultura ou da ciência, não é? E, porventura, também, e isso também é a nossa intenção, apoiando aqueles, dentro daquilo que nos é possível, porque não temos possibilidade de resolver os problemas todos, mas quem tem necessidade, mesmo na parte de direito económica, não? Isto não tem sido possível, nesta altura, graças a Deus e graças também ao atual reitor, as coisas estão praticamente definidas, teremos agora um espaço que gostaria de ter já aberto, não é? Mas lá está, depende do Ministério da Saúde, mas depois o Ministério da Saúde, que não é só o Ministério da Saúde, quer também das Finanças, e é quase o jogo do empurra daqui para acolá e de acolá para cá, e que tenho imensa pena e mágoa até em não podermos ter, naturalmente, um espaço para que os estudantes universitários da Universidade do Minho vejam sem o mínimo de proselitismo, não é? Uma atenção da Igreja pelos seus problemas, não é? Que se depois entrar a fé, muitíssimo bem, pertence também à nossa missão, mas a fé passa por esta atitude de acolher,
de proporcionar algo que outros, porventura, não podem proporcionar, não é? Porque em termos de iniciativa pastoral... Como? Esse espaço abrirá ou não? Estamos à espera. Gostaria que já tivesse aberto. Inicialmente sonhei que em setembro deste ano iniciasse, não é? E é por isso que eu falo das burocracias. Vamos lá ver se no princípio do próximo ano ele aparece. Do campus? Relativamente perto, não é? Também que isto aqui era uma história, digamos, muito longa. Depois, nessa altura, poderemos naturalmente explicar, na medida em que... Mas em termos de valências, o que é que vai oferecer aos estudantes? Qual vai ser o apoio que vai dar? Essencialmente, digamos, um espaço de encontro, direi que é naturalmente um espaço de encontro através de, sei lá, de tertulias, mas espaço aberto sempre, talvez para tomar um café, talvez para alugar, talvez para apresentar um livro, talvez para... E gostaríamos também que houvesse alguma coisa em termos de acolhimento a estudantes mais pobres, mais carenciados, não é? Se porventura tivermos possibilidade para arranjar meia dúzia de camas, digo porque não podemos muito mais, onde possam estudar, depois ficar e estudar, não é? Isso com certeza também que o iremos fazer, não é? Portanto, é de facto um sonho, é um projeto que já desde o princípio do arcebispo, até direi mesmo antes, me acompanha, mas de facto não tem sido possível. Não é? É uma carência, creio que é uma necessidade, creio que respeitando a liberdade religiosa de todos os estudantes, não é? Era bom que os estudantes soubessem também que a Igreja também está ali, naquilo, como em tantas outras coisas, pura e simplesmente para servir, e mais nada, digamos, repito, pondo de lado qualquer intuito proselitista ou exclusivamente religioso. Não, é a Igreja que ama e serve, no caso concreto, um estudante que vem de longe ou de perto, que pode ter necessidade, há momentos eu falava, de um dos problemas que me parece da sociedade moderna, não é? Que é a solidão, e esta solidão, todos sabem, está a gerar muita depressão, não é? E quem anda pela universidade sabe que isso é verdade, não é? E às vezes a depressão porquê? Porque não há, digamos, amigos verdadeiros, porque alguém que se sente sozinho numa turma, que não consegue integrar-se, e aqui poderia haver um outro, há serviços sociais, mas tem sempre o rótulo, quer queiramos, quer não, e acho que é preciso algo de informal que permita isso, não é? E se vocês pensarem, os estudantes que me estão a ouvir são capazes de reconhecer que é capaz de ser verdade. Ter um amigo, ter alguém, não é assistente social, e não estou contra isso, não sei se me estão a entender, não é? Mas é mais alguma coisa. Há momentos falava também no princípio da subsidiariedade, não é? Um faz uma parte, outros faz outra, e então completamos-nos, e a Igreja de Braga quer prestar esse serviço também ao mundo da universidade e também da cultura e da ciência, nos vários âmbitos onde ela se possa situar. Não é? Numa sociedade muito complexa e onde os estudantes universitários e os recém-licenciados têm que recorrer à imigração, qual era a mensagem que gostava de deixar? Evidentemente que os estudantes, aqueles que têm que recorrer à imigração, que eu vou dizer que não percam, digamos, a fé no seu país, não é? E que se sintam portugueses, não é? Não vou, sei lá, simplificar também em si o problema, mas hoje também emigrar eu quando tive que estudar para Roma, não é? E em setembro vinha só em julho, digamos assim, não tinha telefone, não havia absolutamente nada, não é? Hoje estamos em contacto permanente e hoje os aviões com o preço e por aí fora, não é? Portanto, que sejam levar alguma coisa para esses que se veem na obrigação de emigrar, que sejam levar alguma coisa, que seja efetivamente para render também os seus talentos, não é? Mas com esta vontade também de se enriquecer para trazer para cá, não é? Dá-me a impressão que estamos perdendo demasiados talentos, não é? Demasiados cérebros para a nossa economia, não é? Que cá poderiam fazer falta, e às vezes até um ou outro que sei lá, que envereda talvez demasiado de uma maneira fácil pela imigração, podia talvez pensar um pouco, poderia unir-se, e há muitas experiências de jovens empreendedores, não é? Que começam com realidades, lá está, é um dos espaços onde também o próprio Estado deveria apoiar, não é?
2 ou 3 que se uniram com alguma ideia válida para o país ou para o mundo. Hoje sabemos que o mundo é esta aldeia global, digamos assim, e creio que temos estudantes com capacidade, com inovação, não é? E por isso mesmo com possibilidade também, não apenas de... Eu fico muito contente, ainda hoje lia nos jornais, digamos assim, que a realidade das exportações, não é? Vai crescendo, não é? Aqui, e isto pode também acontecer em termos de macro, digamos, de coisa ampla, mas também de coisas pequenas, não é? E que, porventura, 2 ou 3 recém-licenciados ou mesmo doutorados, não é? Podem, porventura, estruturar a sua empresa e podem dar emprego a mais uma meia dúzia e em vez de sair, ficar cá e tornar possibilidade de trabalho para eles e para outros. Não é? Antes de lhe pedir, só para fechar a mensagem de Natal para todos aqueles que nos ouvem, aproveitando também o tempo que atravessamos, no próximo ano é um ano importante, celebra 15 anos que é arcebispo Primares de Braga, foi em 1999. Acredito que será um ano também com alguns momentos marcantes ao longo do próximo ano. Em 2017 completa 50 anos de sacerdócio. São números importantes. Quando olha para trás, que balanço é que faz deste tempo todo que passou na cidade de Braga? Aliás, começou por ser padre na paróquia de São Vítor, foi o início de tudo isto. Quando olha para trás este caminho todo que passou, que recordações é que guarda, que balanço é que faz deste tempo todo, que já é muito? Ora bem, há gente, particularmente os padres, que dizem que eu trabalho demais e que me movimento demais, não é? Mas o balanço que eu faria, digamos, é a alegria que sempre senti em ser padre, nos quase 15 anos que estive nos congregados, não é? E nestes 25 que tenho de bispo, ainda nestes quase 15 de arcebispo, não é? Não uma alegria, digamos, conquistada à procura de qualquer coisa para mim, mas precisamente na proximidade do povo, este sentir-me mais enriquecido, identificado com esta gente do Minho, não é? Como sabem, os padres ordenam-se para uma diocese, eu ordenei para a diocese de Braga, e naturalmente o meu projeto inicial era, em qualquer parte de Braga, de trabalhar ou servir. Naquele tempo ainda incluía Viana do Castelo, não é? Depois de bispo, nós tornámos-nos para a igreja e, portanto, poderia acontecer, agora creio que não acontecerá, mas poderia acontecer de ir para o outro lado, não é? Que é certo, eu identifico-me, digamos assim, com o Minho e identifico-me muito também com aquilo que Braga significa como sede do distrito, deixe-me usar esta expressão que agora não existe, digamos assim, mas para nos entendermos, não é? E gosto efetivamente desta gente, deste povo, praticamente do mais simples e do mais humilde, não é? E é por isso que às vezes também sofro muito por certas coisas, não é? E porque creio que eu quero, pelo menos, que o meu amor seja universal, não é? E quando vejo que em certas ocasiões esse amor não é universal, isso a mim custa-me um pouco, porque me sinto identificado com aqueles e com aquelas que têm necessidade e que têm direito também a ser tratados e na diversidade, porque acho que isto é fundamental. Sonhar numa sociedade igual é impossível, com certeza, não é? Portanto, o balanço que eu faço, e isto começamos a falar, e naturalmente as cerejas, não é? Dizem que eu nasci na terra que é a terra das cerejas, e começando, não são? É de facto a alegria de servir este povo, que gostaria de continuar a servir com o mesmo encanto, com o mesmo ardor, não é? E para todos, não é? Tenho também esta convicção de que sou bispo da Igreja Católica, sirvo a Igreja Católica com prazer e com responsabilidade. Não olho muito para a história já uma ocasião de disse, o arcebispo, o senhor de Braga, não olho para estas coisas, nem. É o arcebispo que procura ser servo dos outros, não é? E, portanto, é um bocado isto. O meu balanço é uma certa insatisfação. Aliás, há uma frase que eu uso muitas vezes, porque faz parte do meu exame de consciência. Eu creio que todos sabem o que é o exame de consciência.
consciência de vez em quando parar e olhar para dentro para aquilo que é a vida, que hoje penso que é uma das coisas, olha, quem sabe se os estantes me estão a ouvir, às vezes retirar-se um pouco, fazer silêncio, não é? E ouvir a voz da sua consciência e ouvir lá por dentro, como é que a vida vai, coerência, incoerência, atitudes de palavras, disto, daquilo outro, não é? E então, quando me paro um bocado olhando para a minha vida, eu uso uma expressão que tenho dito muitas vezes, não é? Que é contente, mas insatisfeito, não é? Portanto, procurar estar contente naquilo que efetivamente se vai fazendo por mim e pelos sacerdotes, porque um bispo não é nada sem os padres, não é? Portanto, contente, sem dúvida nenhuma, mas insatisfeito, porque há muito, muito mais para fazer por este povo que eu amo e conhecido ou desconhecido. O rosto é, digamos, é como que o mesmo, não é? Porque aí encontro um apelo a que seja capaz de o servir. Já lhe disse também que gostava que o Papa Francisco viesse a Braga em 2017. Seria então para coroar, e utilizando uma expressão que já usou, seria a cereja no topo do bolo dos 50 anos de sacerdócio do Dom Jorge Ortiga. Ora bem, não sei a que é que naturalmente se refere, ao pai uma notícia dos jornais que não tem o mínimo fundamento, não tem, nem pode ter, e, aliás, as coisas não são feitas dessa maneira. Só estou a fazer referência, digamos, a uma notícia que surgiu nestes dias, que não tem, digamos, o mínimo fundamento, não é? Agora, se o Papa vier, naturalmente, a Portugal, não é? Em 2017, no centenário das aparições, não é? Dependerá do programa e do tempo que o Papa trouxer, não é? Já aconteceu assim com o Papa João Paulo II, que veio a Braga, não é? Aconteceu com o Papa Bento XVI, que na altura era presidente da conferência, não é? E estava apenas, o programa inicial era Lisboa, porque é, digamos, obrigatório os contactos, não é? Depois Fátima, não é? Mas um pouco também por algum trabalho que foi feito da minha parte, consegui que ele viesse até ao Porto, não é? Mas não consegui que viesse até Braga, mas fiz também a minha parte para que viesse até Braga, e também desta altura, nesta ocasião, se isso porventura acontecer, farei tudo, com certeza, mas no respeito, naturalmente, pela vontade, pelo programa, pela finalidade dessa hipotética, digamos assim, visita do Papa, não é? Mas isso ainda tem muito tempo, está lá, por aquilo que eu sei, este Papa, as suas saídas são mais da proximidade e mais rápidas, digamos assim, portanto não vale a pena estarmos a criar qualquer tipo de ilusão, na certeza de que teria imenso gosto e naturalmente também não deixarei de fazer a minha parte na hora certa e no momento oportuno, não é? Para fecharmos então, pedir-lhe uma mensagem de Natal nesta altura para todos aqueles que nos ouvem, os estudantes e não só, a sociedade em geral, Braga e não só. O que é que quer deixar como mensagem no final desta entrevista? Olha, eu gostaria de sei lá, em certo sentido, ser uma voz deste menino que nasce, não é? Deste menino que nasce e que poderia dizer a cada um dos ouvintes, estudantes ou não, digamos, que vale a pena viver e que vale a pena viver a vida a sério, não é? E que vale a pena viver a vida a sério é um atrevimento da minha parte, mas lá está, falo para católicos ou não católicos, não é? Um pouco ao jeito do próprio Cristo. Se são cristãos, que se afirmem como cristãos, se não são, não é? E então eu gosto de olhar para a vida de Cristo naquilo que as primeiras comunidades, os primeiros cristãos, como sintetizavam a vida de Cristo, não é? E vem logo nas primeiras páginas, portanto, das cartas de São Paulo, não é? Que Jesus Cristo gastou a sua vida fazendo o bem, não é? E era isto, digamos, que o Natal fosse este menino pequenino a dizer aos grandes, aos intelectuais, aos professores universitários, aos melhores alunos, àqueles mais, sei lá, até marginalizados da academia, se estamos a falar para lá, não é? Que pensem no bem que podem fazer, não é? E que não esperem que esse bem seja pura e simplesmente feito pelos outros, não é? Porque a sociedade constrói-se com o contributo de cada um. Eu creio que o nascimento de Cristo e o Natal é precisamente esta entrada de Deus na história da humanidade, a dizer que nascemos para ser felizes em conjunto, não é? Não individualmente, e então precisamos de unir essas vontades. Portanto, aquilo que eu diria era que o Natal fosse este Natal para fazer o bem, seguindo o exemplo de Cristo ou não, gostaria que fosse seguindo o exemplo de Cristo, evidentemente, mas fazendo o bem, não se deixando vencer
por todo este ambiente, chamei neste período de advento, chamei-lhe de tempo de nevoeiro, não é? Tempo de nevoeiro, não é? Que não se deixando de vencer por este nevoeiro, mas que lutem e que não esperem só, porque ninguém faz o presente e o futuro sozinho, tem que ser de mãos dadas, de outra maneira não chegamos a lado nenhum. Fica então a mensagem de Natal do Arcebispo Primaz de Braga, Dom Jorge Ortiga, que foi o convidado desta semana do programa Campos sobre Bola, quem agradeço, muito obrigado. Eu é que agradeço, e bom Natal então a todos, e a cada um e às suas famílias também, presentes no país ou então no estrangeiro, porque às vezes também podem estar fora. Nos recebeu aqui gentilmente na sua casa esta entrevista, que é emitida neste domingo ao meio-dia, repõe na próxima quarta-feira, precisamente dia de Natal, dia 25 de dezembro, e pode depois também ser conferida em formato podcast em rumo.pt ou então através também da AOMTV, já que esta entrevista foi gravada a nível audiovisual. Dom Jorge Ortiga, o Arcebispo Primaz de Braga, foi então o convidado desta semana, uma entrevista conduzida por mim, José Reis, também por Nuno Cerqueira, o apoio na parte audiovisual de João Campos. O Campos Verbal regressa na próxima semana. Até lá tenha, claro, uma boa semana e um bom Natal.